Acessibilidade! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino profissionais a dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade para adequar espaços com segurança. O meu nome é Juliana Sabino. Eu sou mãe de PCD, eu sou especialista em acessibilidade, tenho uma empresa que trabalha só com acessibilidade desde 2016. E o tema dessa live de hoje vai ser por onde eu inicio na acessibilidade, tá? Então, se você é um profissional que está aí precisando adequar o seu espaço ou pretende ingressar em se tornar um especialista em acessibilidade, que queira trabalhar com isso, que queira ter assertividade, propriedade, saber o que você está fazendo de fato nos seus processos de adequação ou na elaboração dos seus projetos, você vai entender aqui hoje por onde que você começa todo esse processo, a trilhar todo esse caminho aqui, tá bom? E eu digo o seguinte, para você começar na acessibilidade, você vai começar pelo começo. Não me diga. Brilhante, né, gente? Vai começar pelo começo. E qual que é o começo disso? O começo de todo esse percurso dentro da acessibilidade é você primeiro entender qual é o seu referencial técnico que você vai precisar saber dominar para você conseguir trabalhar com acessibilidade com um certo nível de segurança. Então, o começo é o seguinte, você tem que entender como que é a dinâmica, como que funciona todo esse referencial técnico. A gente tem a parte da legislação e a gente tem a parte das normas. As principais leis que vão tratar de acessibilidade vão ser, tem a Lei Federal número 10.098, do ano 2000, eu tenho o Decreto Federal 5296, que vai regulamentar a Lei número 10.098, que é de 2004. Depois disso eu tenho LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei Federal número 13.146, ela é de 2015. Então, esses são os principais referenciais, considerando as leis. Não são só esses, tá, gente? Tem outros também, mas esses são os principais. E eu vou ter também, depois da LBI, eu tenho diversos outros regulamentos que vão detalhar um pouco melhor algumas questões que são tratadas lá na LBI. Só que todos esses regulamentos, eles são referenciados. Então, quando você começa a fazer o estudo, começa a fazer a leitura, ele vai te mandar para essas regulamentações para você se aprofundar ou entender mais especificamente o que deve ser feito para tornar aquele espaço acessível dentro do âmbito daquela que aquele item ou que aquele artigo da legislação está tratando, tá? E a legislação também vai referenciar as normas, que são o nosso outro referencial técnico. Então, as principais normas de acessibilidade, considerando a acessibilidade arquitetônica, que é o que a gente trata, que é o que a gente trabalha, que é o assunto que a gente aborda, que é a acessibilidade para os espaços, para as edificações, eu vou ter a principal delas, que é a NBR 9050. Atualmente, a sua última revisão é de 2020. Eu tenho a NBR 16537, que ela vai tratar sobre sinalização tátil no piso, e a última revisão dela é agora do ano de 2024, então ela tem uma revisão assim bastante recente. E a outra norma que eu vou trabalhar, a questão da acessibilidade arquitetônica, é a NBR 15599. Essas três são as principais, não são as únicas. Mas para começar, eu acho que você entender que existem esses principais referenciais técnicos é um bom ponto de partida. Então, como que você vai trabalhar isso? Porque você precisa entender de fato o que tem ali. Eu tenho questões que são tratadas na legislação e tenho questões que são tratadas na norma. Então, às vezes eu tenho que o mesmo assunto é tratado por dois referenciais técnicos, tanto na legislação quanto na norma, tá? E é importante você entender como que esses dois referenciais trabalham.
Então, assim, se você tem o mesmo ponto que vai tratar de que a legislação vai tratar e a norma vai tratar, a legislação ela vai sempre se sobrepor à norma, tá bom? Então, você deve sempre se ater, conhecer tudo que tem lá, para você ter um certo nível de assertividade para trabalhar. Deixa eu cumprimentar as pessoas aqui. O Enderson na arquitetura, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então é isso, gente. E como que funciona isso? Você precisa entender tudo que está lá na legislação, tudo que está na norma? A resposta é que sim. E você não pode fazer um estudo, não uma leitura rasa. Você tem que realmente pegar aquilo com o espírito de querer compreender, de querer chegar em uma conclusão do que realmente deve ser feito com aquela informação que você está tendo acesso. Então, eu já falei isso muitas vezes aqui, em muitas outras lives, que é o seguinte, como que é a dinâmica desse estudo, como que você vai conseguir chegar a uma questão conclusiva quando você começar a estudar, porque é um passeio. Quando você começa a pegar a 90-50, por exemplo, você tem que, recomendo que você faça o estudo desde o começo, tem as premissas que a norma considera, e que você deve saber também. Então você começa a fazer a leitura de um item e ele vai e te leva para um outro e depois te leva para um outro. É um passeio mesmo, vai criando uma teia. E você precisa chegar, por exemplo, você está falando assim, no item tal você tem que ir de acordo com o item tal, faça isso, isso, aquilo, de acordo com o item tal, que vai referenciar um outro item. Você tem que ir lá nesse outro item tal para você entender o que está querendo ser dito, apresentado, qual a informação que você deve considerar ali de fato. Então esse passeio ele deve ser feito. Realmente isso pode parecer um pouco complexo, realmente é complexo mesmo, mas o caminho é esse, para você entender como que isso vai funcionar, tá? E assim, por saber que esse caminho é o caminho que eu fiz desde 2016, foi assim que eu comecei a estudar a 90-50, que é a principal, e vi que havia essa interação entre todo esse referencial técnico. Eu já estudei todos eles, eu estudo eles quase todos os dias, sempre que eu pego algum serviço novo, serviço técnico, um projeto ou um laudo, eu revisito todo esse referencial, que é o referencial principal, e ele modifica com o tempo também, principalmente a legislação, às vezes chega uma regulamentação nova, então é importante você saber também que você deve, o local que você deve buscar essa informação. Por exemplo, se você faz uma pesquisa aqui e consegue achar uma legislação, por exemplo, Lei Federal número 3.146, você pega lá, você salva uma cópia, e você tem aquela cópia salva para você estudar, não é algo que você deve fazer, porque com o tempo sempre acontecem atualizações, surgem novas regulamentações, às vezes alguma definição que está na legislação é alterada por uma outra legislação. E quando você vai no local certo para poder fazer essa consulta, você sempre vai ter aquela informação atualizada. Então, por isso que é importante você ir lá na fonte primária. No meu treinamento, que é o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, a gente indica, mostra lá quais são as fontes que você deve consultar. A gente indica, consegue mostrar para as pessoas que isso realmente acontece, então você tem que buscar essa informação nesse ou naquele lugar. A gente sempre deve estar buscando, e o que a gente coloca lá também, que eu coloco lá para os meus alunos, é o seguinte, não tem assim, eu vou oferecer para vocês aqui uma apostila, um material de consulta, não. Eu acho que isso não é um caminho muito interessante. Por quê? Justamente porque tem essas atualizações, tem essas revisões, tem essas questões de mudança. Então, o que eu indico para os meus alunos é sempre ele buscar, de fato, a fonte primária. Saber qual é a fonte primária e sempre que for fazer algum trabalho, buscar essa fonte primária como referência. Até para criar uma certa familiaridade com a terminologia que é usada, entendeu? Para você não ficar refém. Por exemplo, se eu tenho uma apostila, tem uma apostila aqui, vai fazer tudo, tá tudo explicadinho aqui, mastigadinho, é interessante você ter isso também. Mas se por acaso a norma sofrer alguma revisão, aí você fica meio que vendido,
entendeu? Porque se você trabalha com fonte primária, se você trabalha com a norma, se você trabalha com a legislação e tem familiaridade com a informação que está ali, quando tem alguma alteração é mais fácil de você conseguir perceber, entendeu? Então, esse é o caminho que a gente recomenda, esse é o caminho que eu faço também, sempre uso as normas, sempre uso a legislação. E para você começar com acessibilidade, você deve, igual eu falei, primeiro entender qual é essas referências principais. E assim, eu falei dessas aqui, mas quando você for estudar, você vai ver que vai aparecer outras referências também. E você deve ir lá nessas outras referências, entender o que está falando ali, tá? Porque esse é o caminho mesmo. Agora, por onde eu inicio na acessibilidade, que é o tema dessa live aqui? Claro que você dominar, entender as leis e as normas, essas principais, pode ser um caminho um pouco demorado, um pouco complexo, certo? E pensando nisso, observando toda essa complexidade, eu consegui sintetizar essa informação em um método que é mais fácil de você conseguir já implementar o que está na norma com assertividade, com segurança, que eu peguei toda essa bagagem que eu tenho ao longo de todos esses anos que eu trabalho só com acessibilidade e consegui definir um método. Eu vou falar para vocês aqui quais são as premissas desse método. O meu método é o mapa da acessibilidade, que são 6 passos para você conseguir tornar qualquer espaço, qualquer edificação ou até o seu projeto acessível. Então tem um mapa, um caminho que você deve trilhar, e a premissa de você conseguir trilhar esse caminho a primeira delas, são 3. A primeira delas é você entender a dinâmica de utilização de um espaço. Então, se você é um profissional e que quer ingressar na acessibilidade, você já sabe que tem que saber qual é o referencial técnico. Tem que estudar, mas eu vou falar que ainda tem um outro caminho que pode ser um facilitador para você que deseja trabalhar com essa questão da acessibilidade. Então, a primeira premissa desse método, que é o método que eu trabalho lá no meu treinamento, no TAG, é a dinâmica de utilização do espaço. É você perceber como que é essa dinâmica, que nada mais do que você chegar em um espaço, em uma edificação, entender a finalidade daquele espaço, a finalidade daquela edificação e começar a prestar um pouco mais de atenção em como que você interage com aquele espaço, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se o espaço que está sendo analisado aí por você é uma sala de cinema, para dar um exemplo, você tem que entender como que você vai chegar a essa sala de cinema. Como é o acesso? Essa é uma sala que está na rua? É uma sala de rua que tem acesso direto da calçada? É uma sala de cinema que está dentro de um shopping? Como que é esse percurso que a pessoa faz para poder acessar aquele espaço ali? Se é um shopping, tem um estacionamento, qual que é o percurso que a pessoa faz até chegar naquela sala de cinema? Como que é aquele acesso? Como que é a bilheteria? Depois da bilheteria, como que é o caminho para a sala onde o filme vai ser exibido? Como que é essa sala em si? Eu tenho um espaço reservado para todas as pessoas, eu estou garantindo que todas as pessoas vão poder acessar aquele espaço para poder fazer o que se faz em uma sala de cinema, que é assistir um filme ou um evento. Existem eventos também em sala de cinema hoje em dia, só considerando esse exemplo da sala de cinema. Mas esse exemplo da sala de cinema, ele pode ser extrapolado para todos os espaços, para todas as edificações. Se é uma igreja, se é uma escola, se é o próprio shopping em si, se é uma arena verde, um estádio de futebol, entendeu? Então, esse exercício de entender como as pessoas vão interagir no espaço é que você deve parar e começar a pontuar, começar a observar. Porque a gente, já está tão habituado a fazer certas coisas que a gente já faz sem pensar.
Pra gente já é natural. Se eu vou ao cinema, eu já sei que se é no shopping eu vou parar no estacionamento, ou eu vou usar o transporte público, vou acessar o shopping, depois eu vou lá na sala de cinema, vou comprar o ingresso, vou comprar pipoca, vou chegar lá. A gente não pensa muito para poder fazer essas coisas, porque já são rotinas que já são inseridas no nosso dia a dia, que são processos naturais. Só que quando você vai trabalhar com acessibilidade, você tem que começar a perceber que existem pessoas que têm algumas condições diferentes para interagir com o espaço, tá? Então você vai ter a pessoa que vai ter algum problema com mobilidade, você vai ter pessoa que vai ter problema com a questão visual, você vai ter uma pessoa que não vai escutar. Então, você tem que considerar todas essas nuances para você conseguir tornar aquele espaço utilizável, acessível para todas as pessoas, tá? Então, isso, inclusive, é a segunda premissa do meu método, que é o exercício de empatia. Quando você, na primeira premissa lá, que é a dinâmica de utilização de espaço, entendeu como que você vai usar, como que você vai interagir com aquele espaço, com aquela edificação, você vai para a segunda premissa, que é esse exercício de empatia, que é entender que pessoas diferentes têm necessidades diferentes e que, de fato, todas as pessoas vão precisar interagir e utilizar os espaços, que é o exercício, famoso exercício do e se, eterno exercício de empatia, que quem trabalha com acessibilidade ou quem pretende trabalhar com acessibilidade precisa fazer. Que é, e se eu fosse uma pessoa com mobilidade reduzida? E se eu fosse uma pessoa idosa que já não tem tanta habilidade no movimento, nos movimentos? E se eu tivesse uma cadeira de rodas? E se eu não enxergasse? Se eu tivesse baixa visão? Entendeu? Então, esse exercício de empatia também é algo que você deve começar a se exercitar se você pretende ou se você gostaria de trabalhar com acessibilidade. Então, são caminhos que você vai precisar fazer, você que é um profissional, para poder dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Porque se você não considera isso antes, quando você chega na terceira premissa, fica um pouco vazio, porque a terceira premissa desse método é o embasamento técnico. É você saber essa questão que eu falei antes, que é quais são os referenciais técnicos, né, as leis e as normas que você vai precisar trabalhar para poder tornar espaços, edificações, projetos acessíveis. Então, você já entendeu como é a dinâmica de utilização do espaço. Já fez aquele exercício de empatia, já sabe, não, se eu fosse uma pessoa em cadeira de rodas, para mim eu não conseguiria acessar isso aqui, já seria mais complicado. Então eu sei que eu tenho uma limitação aqui nessa questão do acesso. Se eu tenho essa limitação aqui no acesso, como que eu vou resolver essa questão da limitação do acesso? Eu já identifiquei que isso está errado. Aí que entra a parte do referencial técnico, que você já vai ter estudado, já vai estar sabendo o que você tem que fazer tecnicamente, porque por isso que existe um referencial técnico, é para isso, para resolver aquela questão, para atender para aquele espaço, para aquela edificação, para aquele item que você está analisando, para que ele possa ser utilizado por todas as pessoas. Então, essa questão do referencial técnico, você tem não são dois caminhos, tem muitos caminhos, mas eu consigo perceber e mostrar para vocês aqui dois principais, que o primeiro foi o caminho que eu fiz mesmo, que eu falei com você, saber qual que é a lei, qual que é a norma, estudar, ir a fundo naquilo ali, e como eu disse que aquilo é um pouco confuso, aquilo é um pouco complexo, você pode demandar certo tempo para fazer isso, mas é um caminho possível também. Mas vendo essa dificuldade e vendo também o resultado que essa dificuldade acarreta, que é o quê? Eu trabalho com acessibilidade, eu tenho uma empresa, como eu disse, e para mim aqui no escritório chega um monte de documentos técnicos de acessibilidade mesmo, com erros. Com erros que não estão de acordo com o que apresenta lá no referencial técnico. E eu entendo que é difícil, tem essa questão da dificuldade de você entender o que esses referenciais estão querendo que você realize de fato, devido a essa complexidade no estudo e na leitura.
Então, de tanto ver isso aqui, eu decidi, falei, gente, não adianta eu chegar para um profissional e falar, olha, isso aqui não é desse jeito, é daquele. E mesmo porque você tem que ter todo um embasamento para você falar isso, você vai questionar um projeto, você fala, quem tá falando isso aí, né? Enfim, tem toda uma questão para você conseguir apontar isso. Mas como eu via que realmente chegava muita coisa, e o próprio senso comum da acessibilidade, você começa a observar que tem muitas coisas em espaços que são ditos acessíveis e que realmente não são acessíveis de acordo com esse referencial técnico. Então, assim, olha só o panorama que eu estava vendo na minha frente. Eu estava vendo essa questão da dificuldade de você fazer esse estudo da norma, não só da norma, mas de todo esse referencial técnico, de pegar esse conhecimento e transferir para a realidade de espaços para torná-los acessíveis, mas acessíveis tecnicamente, de acordo com referenciais de leis e de normas. Aí eu via que aquilo era realizado em desacordo com esse referencial técnico e que se eu fosse de um em um aqui, eu ia ficar aqui enxugando gelo. Então foi por isso que eu desenvolvi esse método. Eu tenho esse treinamento e ele assim não está sendo vendido agora, não é sempre que eu vendo, porque eu preciso dar uma atenção para os alunos que entram lá. Então eu gosto dessa atenção, de fazer com que esse conhecimento seja realmente consolidado. E o que eu ofereço lá, nesse referencial técnico, dentro dessa questão do referencial técnico, são ferramentas para que os profissionais já consigam trabalhar a acessibilidade dos espaços, mas de uma maneira mais prática. Não pegando lá do começo, claro que é importante você estudar, entender também, e eu falo também lá que é importante você trabalhar com a fonte primária para você entender como que é aquela terminologia ali da norma, mas as ferramentas que existem lá vão facilitar esse processo e você vai saber que você vai conseguir fazer aquilo ali com segurança. Então, se você está precisando trabalhar a acessibilidade de um espaço, as ferramentas que a gente disponibiliza lá são, por exemplo, o checklist. O checklist é o quê? Você vai ter condição de pegar esse material, essa ferramenta que a gente disponibiliza lá e já ir fazer a avaliação. Você vai saber tudo que você vai precisar analisar item a item. Então a gente tem lá, essa semana a gente estava falando de calçada lá no treinamento. Então a gente disponibiliza um checklist que você vai precisar lá, tintim por tintim, entender e ver, analisar com esse documento, ir lá na sua calçada e fazer uma avaliação de tudo que precisa, utilizando como referência esse embasamento técnico que eu falei para vocês, entendeu? Então é mais fácil, é um caminho mais fluido. Você não tem que ficar inseguro, entender, será que é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer? Um exemplo eu dei até ontem, eu coloquei nos meus stories, de um projeto que chegou para mim. É um espaço para eventos, que eu tenho lá um espaço para plateia, eu tenho a área de circulação ali da plateia com degraus. E no projeto de acessibilidade que eu recebi, estava lá toda uma especificação de escada. A especificação de escada que estava lá estava certinha. Escada, referenciou o item da norma que trata de escada, é isso mesmo, estava certo. Só que estava no lugar errado, porque na própria norma eu tenho um outro local lá que vai falar de áreas de circulação em plateia, que é diferente do que está em escada, entendeu? Então eu tenho essas nuances também. Então pode ser que quando você vai seguir por esse caminho de estudar um a um, que é um caminho possível, eu já disse, mas pode ser que você não se atenha a esses detalhes que só quem domina a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade vão conseguir perceber. Porque quando eu vi aquilo ali, eu bati o olho e já sabia que tinha alguma coisa errada, que tinha uma questão, uma particularidade considerada para áreas de circulação em plateia. Então você vai fazer uma indicação em projeto que o seu nome está lá, a sua RT, a sua RRT, a sua responsabilidade técnica vai estar lá e vai estar errado, entendeu? Então, esse projeto chegou para mim, foi por meio de um cliente que eu estou prestando uma consultoria para eles, e ele veio me perguntar se era aquilo mesmo. Eu falei, não, isso aqui não é desse jeito, tem que ser, expliquei para ele como é que era, mas você incorre, se você não domina a aplicação prática das leis e das normas, você incorre nesse tipo de erro.
E é ruim para todas as partes que estão envolvidas nesse processo de acessibilidade. É ruim para você como profissional, é ruim para o seu cliente, que às vezes vai fazer uma adequação errada, ele vai precisar de adequar a adequação, entendeu? Então, assim, por isso que eu propus esse método e oferecer essas ferramentas para evitar que esse tipo de situação aconteça. Então, esses dois caminhos, repito, você pode ir lá estudar tudo, saber qual é o referencial técnico, como eu disse, é o caminho que eu fiz, mas eu consegui desenvolver, elaborar um caminho mais objetivo, mais dinâmico e que os profissionais vão ter segurança, porque, igual eu falei desse checklist, você vai lá, vai conseguir item a item enumerar, avaliar, ver, coloca lá sim, não se aplica, coloca alguma observação. E todos esses itens são referenciados. Isso aqui está aqui porque, por causa do item da norma que está tratando disso aqui é esse. Se você for lá na norma, que eu recomendo que vá também, você vai ver como que está lá. Então, você vai fazer isso com mais segurança, sabendo o que você está fazendo. E isso é uma ferramenta que tem lá no meu treinamento, que é o TAG. Tá? Então, esse é o caminho para você iniciar na acessibilidade, você entender quais são os principais referenciais técnicos que vão tratar de acessibilidade, você dominar esses conceitos, fazer esses exercícios, que é essa premissa, que é do meu próprio método, que é de você entender como que é a dinâmica de utilização do espaço, você fazer um exercício de empatia, que é se colocar no lugar do outro quando você for utilizar o espaço, e ter esse embasamento técnico, é saber como que você vai trabalhar a questão da acessibilidade. Se você identificar alguma coisa que não é, que impede que as pessoas utilizem aquele espaço, como que você vai trabalhar aquilo ali para ficar tecnicamente acessível para você ter assertividade nesse processo, na implementação, na execução, entendeu? Então, isso deve ser feito, é um caminho absolutamente possível. Então, o caminho para você iniciar na acessibilidade basicamente é isso. E para concluir essa aula de hoje, essa live de hoje, eu vou citar para vocês aqui, não vou me aprofundar muito nisso, os caminhos que, começando nessa parte da acessibilidade, aonde que você, profissional, pode chegar. São muitas possibilidades que a acessibilidade vão te proporcionar. Primeiro, se você é um profissional que trabalha na elaboração de projetos, você já sabe que a acessibilidade é uma exigência. Então, todo projeto que você está elaborando deve ser acessível, mas ele deve ser acessível de acordo com o referencial técnico, de acordo com as leis, de acordo com as normas, tá? Então, você tem que ter segurança para poder utilizar esse referencial e você vai conseguir ter essa assertividade na elaboração dos seus projetos, você vai diminuir ou até eliminar os seus problemas com fiscalização, porque projetos arquitetônicos, eles são submetidos à aprovação na prefeitura ou em algum outro ente. Então, você vai eliminar esses seus problemas. Se por acaso o seu projeto for questionado, for devolvido por questões de acessibilidade, você vai ter propriedade para conseguir questionar aquilo que está sendo apontado de inconformidade lá no seu projeto. Então, você vai acabar tendo muito mais segurança para projetar os seus espaços, as suas edificações, tá? Então, esse é isso é uma vantagem que você vai ter dominando a questão da aplicação prática das leis e normas de acessibilidade, se você é um profissional que trabalha com projetos. Agora, se você não trabalha com projetos, se você trabalha em algum espaço, em alguma edificação, se você é um profissional que é responsável por aquele espaço físico, dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade vai te dar... vai te mostrar o caminho que você deve trilhar para tornar aquele espaço acessível. Se você é responsável por disponibilizar espaços de trabalho acessíveis, na própria escolha do local, você já vai ter um olhar que vai ser um facilitador para você tornar aquele espaço acessível ou até fazer a aquisição ou o aluguel daquele espaço, já sabendo que
que aquele espaço ele precisa ser acessível para as pessoas que vão trabalhar ali, que vão desempenhar suas atividades ali. Então, você ter esse olhar. Se não é ainda acessível, você vai saber exatamente o que tem que fazer para tornar aquele espaço acessível. Se é uma empresa maior que vai contratar um terceiro, que vai contratar um especialista, você já vai ter também mais propriedade para entender como que vai ser aquele processo. E depois de um tempo, quando você já estiver dominando aquilo, você pode inclusive ser aquele profissional especialista que vai ser contratado para trabalhar a acessibilidade dos espaços. Então você vai ser a pessoa que vai entender o que tem de errado ali, que vai indicar o que tem que ser feito para corrigir, com o devido embasamento técnico, que vai te dar segurança no que você faz. Gente, é maravilhoso você ter segurança naquilo que você faz, é muito bom mesmo. E eu já fui um profissional que não tinha tanta segurança no que eu fazia. Então, atualmente, quando eu pego algum projeto, quando eu vou fazer algum serviço de consultoria, quando eu vou elaborar um projeto também, você pegar, você entender, você saber que você está entregando a melhor possibilidade para o seu cliente, que você tem propriedade para isso, é algo fantástico. E assim, claro que isso é uma construção. E eu estou aqui, né? Eu estou abrindo as minhas redes, eu tenho feito essas lives, porque eu quero dividir esse conhecimento com vocês por ver a carência desse referencial técnico. Então, eu estou dividindo esse conhecimento, eu acho que é extremamente importante para a sociedade como um todo, para as pessoas que vão utilizar os espaços, porque assim, quando eu comecei a estudar acessibilidade lá atrás, a gente pega aquele referencial técnico para poder estudar e tem muitas situações que a gente vê lá que a gente acha que são absurdos. Fala, gente, mas para que isso aqui? Eu não estou acreditando que eu vou ter que fazer uma rampa desse tamanho, com uma inclinação tão baixinha. Por que tem que ter isso aqui? Então, a gente dominar essa questão das leis e das normas, associada a essas premissas, a gente vai ganhar uma sensibilidade também para poder perceber e entender que tudo que está naquele referencial técnico está ali e não está ali por acaso. Está ali por causa de pessoas que têm dificuldades reais em interagir com o espaço. E às vezes são coisas simples, que são naturais para quem não tem deficiência, como por exemplo abrir uma porta. Sabe, você vai lá, você vai abrir a porta, você não vai ter dificuldade, vai ser, se for maçaneta de alavanca, se for de giro, do jeito que for, você está abrindo a porta. Mas tem pessoas que não vão conseguir realizar um tipo de ação tão simples como esse, pela falta de acessibilidade, que para a gente às vezes não vai ser tão evidente, mas para muitas outras pessoas vai ser. Então, por isso que é um conjunto. Você tem que entender o referencial técnico, mas tem que entender por que aquilo está ali, acreditar que é por algum motivo, que às vezes não vai estar ligado à sua vivência, mas vai estar ligado à vivência de outras pessoas que têm necessidades diferentes das suas, tá? Então, é isso. Você, entender a dinâmica de utilização do espaço, exercício de empatia, dominar referencial técnico para fazer do jeito certo. Você vai conseguir começar em acessibilidade, não só começar, como trilhar um longo caminho cheio de possibilidades na acessibilidade. E sabendo que você vai estar trabalhando em prol de facilitar, tornar a vida das pessoas mais fácil. Você vai ver uma pessoa, às vezes, fechando uma porta, entrou no banheiro correndo lá apertado e vai fechar a porta lá usando o puxador, sabe? Eu já presenciei situações assim. E é gratificante você entender que aquilo existe, que aquilo está sendo utilizado e que está trazendo facilidades para a vida de outras pessoas também. Não só pessoas com deficiência, mas todas as pessoas, que a gente já viu também, que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, mas para todas as pessoas. Tem muitos itens da norma que são ligados a soluções para pessoas que também não tenham nenhum tipo de deficiência. Tá bom, gente? Então, você pode começar na acessibilidade, agora você já entendeu por onde que você começa, você já viu alguns caminhos que você pode percorrer dentro da acessibilidade quando você já tiver um domínio, já entender como que funciona aquilo ali. Você pode ser um especialista, você pode ser um profissional que vai projetar edificações acessíveis, tendo segurança, com assertividade. Você vai ser um responsável por espaço que vai conseguir realizar o seu processo de adequação dentro do espaço que você trabalha ou até em outros espaços que você
você venha a trabalhar no futuro, sempre com segurança, sempre com assertividade. Esse perfil aqui é para ajudar você, profissional, com isso, para ter essa segurança, essa assertividade, esse domínio, dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando ao fim aqui da nossa aula, da nossa live, e eu vou falar para você o seguinte. Se você já sabe qual é esse referencial técnico, eu falei para você o principal aqui. Mas você vai falar assim, Juliana, eu não tenho a norma. Como é que eu vou acessar a norma? Eu vou pedir, se você quer receber a norma, eu vou pedir para você comentar aqui norma, que eu vou mandar para você essas 3 normas que eu falei hoje. Eu vou mandar a 9050, a 16537 e vou mandar a 15599, que são as principais, para você já ir entendendo aí, já ir se familiarizando. Então você comenta aqui norma, que eu vou mandar para você as normas, tá bom? É isso, gente. Terminamos por hoje. Tá bom, né? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.